Glória a Deus. Momento a todos os irmãos com a Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi falado aqui nessa noite que Deus falou, usou grandemente todos os que tiveram a oportunidade de neste lugar. Glórias ao Senhor. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo, junto ao livro de Oséias, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Feliz por estar aqui. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para que ele dará todos os dias passamos por problemas, dificuldades e achamos que não vamos vencer o dia. Mas aí, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todo dia ela se renova. Talvez você tenha pecado hoje, mas ela renova. É um recomeço, todos os dias é um recomeço. É um ciclo, assim como a chuva, as nuvens evaporam e chove, daqui a pouco esquenta, tira as águas dos rios, daqui a pouco tudo de novo é um ciclo, não para. Assim é a misericórdia do Senhor. Ela se renova todas as manhãs. Vai ser assim de geração em geração, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O livro de Oséias, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor vai prender esse som aí. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias vai uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e depois se tornou a Gomer, filha de Dibrai. E ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jeziel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jeziel sobre a casa de Jeú. Farei cessar o reino da casa de Israel. Versículo 6 diz assim: e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E lhe disse: põe o nome de Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel. Depois de haver desmamado a Ruama, versículo 8, diz assim: concebeu e deu à luz um filho, e ele disse-lhe: põe o nome de Loami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Capítulo 6 diz assim, no mesmo livro de Oséias, fala assim, a palavra do Senhor: vinde e tornamos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 2: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus. Irmãos, permaneçam de pé, não invalidando a oração do irmão Domingo, mas para somar. Então, esse costume já desde há muito tempo. Aleluia. Eu gosto dessa. Senhor, querido Deus, traga o céu aqui na terra hoje, Senhor. Traga a atmosfera do céu para este lugar. Não venhamos para outra coisa, não ouvir a sua mensagem. Que vidas e corações possam ser transformados hoje através da sua palavra. Como já foi dito, que haja conversão, que haja arrependimento. Senhor Deus, usa o Senhor pregador conforme o teu desejo do teu coração. Não provenha dele as palavras que saem da boca dele, mas que o Senhor possa usar com maestria, com poder, com autoridade, Senhor. Usa o Senhor para falar com a tua igreja, que possamos ser alimentados nessa noite, que possamos caminhar mais 40 dias na tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Deus, conforme eu vou falando, ministrando as palavras que o Senhor colocou, que o nome do meu coração são as palavras do Senhor, porque o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está pronto, a carne é fraca, mas o Espírito Santo vem sobre nós, e Ele nos usa do Senhor, o Espírito Santo que ouviste do céu, para falar com a tua noiva, com a tua igreja hoje. Agora nós aguardamos a tua vinda, a tua noiva ansiosa, a tua noiva desejada, esperando pela volta do noivo. Assim vai, queremos ouvir as tuas palavras hoje, aqui nessa noite. Conforme eu vou ministrando, que o Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para batizar com o Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Senhor, para passear sobre essa igreja e repreender todo o mal. Que 1000 possa cair de um lado, 10.000 possa cair do outro, e nenhum de nós que estamos aqui dentro sejamos atingidos. Repreenda todo laço, todo taraço. Senhor, em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos. Quer o laço, quer porta-lança, Deus, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Já te agradecemos com a certeza da resposta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
A mensagem não é outra, não ser a mensagem do reino dos céus. Toda a Bíblia fala sobre o Messias, não tem para onde correr. A gente vai falar sobre Elias e tem um trecho relacionado ao Messias, a Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, não tem para onde correr. A Bíblia inteira fala sobre o Senhor Jesus. Mas nós queremos falar sobre o profeta Oséias, o profeta Joel, ou sobre Elias, sobre Josué. Todos eles acabam falando sobre Jesus. Porque no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no princípio era Deus, e Deus habitava em todo lugar. Deus era o norte, Deus era o sul, Deus era o leste e o oeste. Deus preenchia todo o vazio. E ele resolve ter a grande ideia de criar um ser humano. Deus não precisava trabalhar, ele foi lá e trabalhou. Ele levantou-se do trono, desceu a terra, enfiou as mãos na margem do rio e construiu um homem, e qual fez a imagem nossa semelhança dele. A qual o inimigo quis um dia ser igual a Deus. Deus não deu essa oportunidade para ele. Deus não deu esse privilégio para ele, mas deu para nós. O privilégio de sermos chamados de mais semelhança de Deus. Eu estou estudando um tempo sobre propósito, sobre missões, sobre identidade de Deus. Porque se eu tivesse descobrido meu propósito há anos atrás, eu não teria feito as escolhas que eu fiz nesses últimos anos. Se eu tivesse descobrido meu propósito e a identidade há alguns anos atrás, eu vou falar sobre isso aqui no decorrer da mensagem. Se eu tivesse descobrido, eu não teria vivido o meu propósito desde muito cedo. Se eu tivesse descobrido o meu propósito, para que eu fui chamado, para que eu nasci, eu já teria feito isso há muito tempo atrás. Eu não precisaria ter pedido um casamento ou pedido para Deus me apertar para poder seguir o propósito que Ele nos tem chamado. Deus chama todos. A Bíblia fala que Ele chama 20 todos os amigos que estão cansados. E muitos são chamados, poucos são chamados, poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos têm a coragem de fazer aquilo que Ele tem mandado. Poucos têm a coragem, às vezes, têm coragem de se lançar sobre as águas e falar: eu vou ao teu encontro, eu vou fazer o que o Senhor tem mandado. Porque o se, mais, isso e aquilo, tem nos impedido, e às vezes o medo tem nos impedido de obedecer à vontade de Deus. Às vezes a gente achamos, eu pensei assim por muitos anos, eu achei que Deus faria por mim, eu achei que Deus ia prover, Deus ia fazer, Deus ia se materializar aquilo que eu estava querendo ou planejando. Só que Deus, Ele espera que nós façamos. Deus é investidor. E todo investidor, ele vai pegar algo que já começou. Ele vai ver um talento, ou vai ver um dom seu, e ele vai ver uma vocação sua, vai ver que você tem um talento, porque você fez algo. Ele vai perguntar: me mostre o que você sabe fazer. Senhor, eu sei fazer, se falar só de boca, às vezes não vai funcionar. Deus quer ver o que você sabe fazer. Ou todo investidor quer ver o que você sabe fazer. Ou seja um atleta, ou seja um nadador. Quem é o patrocinador daquele atleta vai ver o talento, quer ver o talento dele. Ou seja, o dono de uma produtora quer ver a música daquela garota, daquele jovem, daquele rapaz, daquele homem, daquele garoto, para poder assim botar dinheiro e investir no projeto, para que aquele projeto cresça. Eu estou começando a ler um livro, e o livro que eu falei aqui, o nome dele é Reinhard, um homem que converteu, que ajudou mais pessoas no lugar. Ele chegou, foi no ano de 2000, ele ajudou cerca de 1 milhão de pessoas num só lugar. Quase 1 milhão de pessoas se converteram a Cristo. E em todas as conversões dele, toda a história dele, cerca de 13 milhões de pessoas se converteram a Cristo através do ministério dele. Jesus é o que mais quer voltar. E para isso Ele vai usar pessoas para adiantar, para acelerar a volta de Cristo. Todos esses homens, grandes homens de Deus, tanto Marco Cristiano como a Billy Santana, todos esses pregadores ao qual nós conhecemos, Billy Graham, John Wesley, todos esses grandes que fizeram grandes avivamentos, eles não deram conta de terminar a grande obra que Deus chamou eles para fazer. Porque a carne é fraca e muitos morreram, mas o Espírito está pronto. Se os trabalhadores das últimas horas, que somos nós, Deus, aqueles que não deram conta, Deus está levantando esses trabalhadores das últimas horas, que somos nós, para poder Ele voltar. Se nós não dermos conta, Deus vai sempre levantar um, vai sempre levantar outro. Deus está precisando só de alguém que queira. Só alguém que queira, que passa por Davi, queira ser usado. O segredo de Davi é que Davi queria. Ele não tinha condições, ele não tinha como fazer uma grande obra, mas ele queria no seu coração. Era um garoto diferente, que quando ia apacentar as ovelhas, ficava cantando ao Senhor: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e faz meu cálice
advogado. Era um menino que apenas queria, ele não tinha condições de fazer esse grande chamado, mas ele tinha uma visão. Vou falar aqui mais pra frente sobre isso. Eu já falo agora. Quando Deus nos chama, Ele dá um chamado. Só que o chamado seu não é o que você sabe fazer, não é a sua vocação. É diferente. Tem o seu chamado, tem a sua vocação, tem a missão, tem o processo, tem o resultado. Quando Deus nos chama, a sua missão não é outra, não sei se é sacerdote. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, Deus nos chama como sacerdotes do Senhor, embaixadores do reino dos céus na terra, para anunciar a mensagem. A mensagem não é outra desde a criação do mundo, desde quando Deus faz Adão, desde quando Adão peca. A mensagem não é outra, que um dia nascerá um que pisaria a cabeça da serpente. Estamos aguardando, ele veio, aguardaram e ele veio. Estamos aguardando a segunda volta de Cristo. Esse veio, conforme a Bíblia inteira, o manual, ela está falando do Messias, não tem para onde correr. E ele veio, ele nos chama para ser sacerdote quando ele não voltar. Na segunda volta de Cristo, nossa missão, a missão que eu estou falando, a missão de todos é ser sacerdotes e falar do amor de Deus. Jesus veio como um homem simples, homem de dores. A Bíblia fala que ele não veio nos palácios, ele nasceu em uma manjedoura. Para se fazer ele tem todo o poder, ele chama Deus como dono do ouro, da prata, como dono dos céus e a terra. Ele nasceu numa manjedoura, ele não quis se sentar em palácio, porque um dia Herodes falou que homem é esse? Pessoas do céu, e o próprio Herodes ficou abismado com a sabedoria de Jesus Cristo. E ele queria falar, se esse homem ele tomar o meu reino, as pessoas vão seguir ele facilmente. Se ele se sentar nesse trono, ele vai poder governar, ele vai ter soldados, poder à disposição dele. Só que Jesus não veio para isso. Jesus, como foi falado, foi Deus que usou por na vida da irmã. Jesus veio falar, veio através para chamar pessoas para o impedimento. Era um homem que antes matava e prendia as pessoas no cárcere. Era Saulo de Tarso, que via as crianças sendo presas. Agora o Saulo de Tarso começa a falar do amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Não é fácil falar. A gente fala muito amor, às vezes é fácil falar, mas é difícil viver. Só que não é tão difícil como a gente começar a entender da forma como Jesus via as coisas. Jesus fala, Paulo fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E Jesus veio para isso. Jesus ensinou 12 homens a ser como ele. Falou, agora é com vocês. Eu estou indo para o céu, mas agora é com vocês. Vocês vão passar esses ensinamentos que eu passei para vocês. E vou falar tudo que eu falei para vocês. Vocês vão ser meus imitadores como sou de Cristo. Assim, então. A nossa missão é ser sacerdotes e falar sobre o Senhor todo tempo, fora de tempo, até a volta do Senhor. E a nossa vocação? Eu estou falando, não estou saindo da mensagem ainda, porque Oséias era filho de sacerdote. E o sacerdote Beri era um sacerdote respeitado. E toda criança ela quer ser igual ao pai. Toda criança ela vai pegar um trajeto de um pai. Ela vai querer, se de uma forma ou de outra vai acabar. Eu conheço um pastor que ele viajava o mundo inteiro. Que um dia ele perguntou para o filho o que o filho queria ser. E o filho falou que queria ser bombeiro. Aí falou, você não vai ser ganhador de almas com seu pai? Aí o filho falou, não pai, porque ser pastor como o Senhor, eu não quero, porque você fica muito tempo fora de casa. Você é bombeiro e assim eu vou poder salvar almas também. Então ele queria salvar almas assim como o pai. Então todo filho, ele quer seguir o legado do seu pai. Ele quer ter algo do pai, ele quer imitar o pai, ele quer ser um homem parecido com o pai falou pro filho, fica aqui que eu vou ali. Aí o filho foi atrás do pai, ele viu as pegadas do pai na areia, seguiu o pai, chegou no bar. Lá o pai estava bebendo e o pai falou, filho, o que você está fazendo aqui? Aí, pai, eu segui suas pegadas, eu segui os seus passos. E para sermos como Jesus, é necessário seguir os passos do Mestre, é fazer o que ele fez. Ele falou que nós faríamos obras maiores que ele falou. Então, todo filho queria seguir o legado do pai. Oséias era filho de sacerdote, então era para Oséias ser sacerdote também. Só que Deus chama Oséias como profeta. Deus chama Oséias como um profeta, um missionário que falaria do amor dele. E assim, eu já daqui a pouco começo a pregar. Oséias tinha um chamado, assim como eu estou falando de chamado, Oséias tinha uma missão e tinha uma vocação. A vocação é o seu talento, o seu dom que você tem. Às vezes você fica horas e horas no teclado, no violão, você faria isso de graça. Você pergunta para Neymar, se eu não Neymar, se fosse para dar uma aula de bola, ele daria de graça. Se fosse para
fazer isso até domingo, debaixo da água ele faz, porque ele ama fazer isso, é a vocação. Tem garotos que sabem mexer em carro, e tem apenas, e ele desmonta o carro inteiro, tira o motor e tudo. É uma vocação, é um dom. Não quer dizer que isso seja chamado, mas é uma vocação, é as ferramentas que Deus dá para você seguir o seu chamado e a sua missão. Depois que vem Deus, as ferramentas que Deus dá, ou seja, o canto para anunciar a mensagem do Senhor, ou seja, através de uma mensagem, ou seja, através de um conserto de um carro, ou seja, qual for o dom, o talento que você tem, que você faça muito bem, você faria horas e horas sem descansar, para você ver isso, que para você não é trabalho. Eu poderia falar horas e horas aqui, porque eu amo pregar, eu amo falar sobre Jesus Cristo, eu não cobraria nada por isso. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre Jesus, se fosse de manhã, de tarde, de noite, porque eu amo fazer isso. Essa é a vocação, é a ferramenta que Deus me deu para cumprir o chamado que Ele nos tem chamado. Deus me deu uma vocação, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma ferramenta para você usar, para cumprir um propósito. O propósito em todo si, e dentro do propósito tem a missão, dentro do propósito tem a vocação, e dentro do propósito, que é anunciar a mensagem do Senhor até que Ele volte, porque será pregado o Evangelho em todo mundo. Depois que todo mundo ouviu o Evangelho do Senhor, no fim, Jesus voltará. Quando o Evangelho ser anunciado em todo mundo, aí então virá o fim. Mateus 14, 24 fala sobre isso. Então, o seu talento, sua vocação vai lhe dar um processo. Às vezes a gente quer fugir do processo, mas Deus não vai lhe dar algo que você não possa suportar. Deus não vai lhe dar um grande ministério se você não pode suportar, se você não está pronto, preparado para isso. Eu lembro de depois, antes disso, tem uma missão. Antes desse processo, Deus lhe dá uma missão. Foi José, que Deus deu uma visão para José. O sol e a lua, as mãos estrelas se prostrarão diante de ti. Depois ele teve novamente o sonho e ele viu 11 peixes prostrados dentro dele, e o peixe dele era maior. E ele contou para os irmãos e ele falou: você, menor que nós, vai ser maior que nós, os irmãos. Aí eu tive um sonho e Deus me falou: Deus me deu essa visão. Deus nos dá uma visão, ou seja, você dirigindo o ministério, ou seja, você anunciando, fazendo uma grande cruzada, ou você falando de Deus lá no seu trabalho, você reuniu uma reunião 2 horas para falar do Senhor lá no seu trabalho. Para quem é dono de uma empresa, para quem é funcionário, patrão, deixa de Deus nos dá uma visão, e José teve aquela visão e seguiu firme naquela visão. Só que ele não poderia executar aquela visão de um dia para a noite. É necessário um processo. Ele teve que ser vendido. Ele como escravo, depois de ser vendido, ele teve que ir para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele começou a administrar a casa de Potifar. Antes de começar a administrar o reino, antes de começar a administrar o governo do Egito, ele primeiro começou a administrar Potifar. E a escada é o degrau do processo, vai lhe preparando. Toda garota que hoje é uma grande cantora, ela começa a cantar com 5 anos. Sabe qual é o segredo de Neymar? Eu estou falando sobre o Neymar de novo aqui, porque ele está cumprindo o seu propósito. Ele tem um instituto Neymar, ele ajuda crianças a jogarem bola, ele tira as crianças das ruas e ensina as crianças através do futebol, da bola, e ele acolhe aquelas crianças, ele tem dinheiro para isso. Que Deus possa te usar o seu propósito, Deus possa te abençoar para você fazer assim como o Neymar faz, tirar pessoas carentes, crianças da rua e ensinar a elas alguma coisa. Deus chama José e ele é preparado para um dia cumprir a visão. Quando você tem o seu propósito, Deus dá a visão do seu propósito. Quando você tem as ferramentas e tem os talentos, você tem a sua vocação. Só que você tem a visão e é preciso chegar lá. Mas para isso tem um processo. Então você vai ser preparado. José começou a administrar ali na casa de Potifar. Depois José teve que administrar a cadeira. José não começou pedindo logo: Senhor, me dá aquela visão, aquilo lá que o Senhor me deu, eu quero cumprir aquilo. Ele foi preparado para um dia ele poder ter a capacidade de poder aguentar as barras que era administrar o Egito. Eu estou falando sobre vocação e eu vou chegar em Moisés. Então José começa a administrar. Todo homem que, às vezes, Jesus passou por isso. E eu gosto de falar de Jesus porque a Bíblia inteira fala sobre o meu mestre, fala sobre o nosso mestre. Ele passou por esse processo lá no deserto. Se ele não tivesse passado pelo deserto, ele não estaria pronto para ter uma morte de cruz. Ele não estaria pronto para morrer por nós na cruz. Então, se José, antes, às vezes nós reclamamos do nosso processo,
Às vezes a gente não quer o nosso processo, às vezes a gente quer largar tudo e achar que está difícil. Quantas pessoas começam uma empresa hoje e lá abandonam logo nas primeiras tribulações que tem, porque muitos sabem que para poder começar os lucros chegar de uma empresa, leva um ano, depois de um ano, os lucros começam a chegar. Porque você investe todo o dinheiro lá na empresa, depois de um ano você começa a ter os lucros, porque você gastou o dinheiro e você tem que cobrir o investimento que você fez para depois começar a ganhar os lucros da empresa. Mas quando muitas pessoas não estão passando por esse processo para poder cumprir o propósito, eu estou falando de empresa, porque o empresário também, ele vê isso em forma de um propósito. Ou seja, ele tem uma empresa que ajuda pessoas, ele tem uma empresa que vamos supor, ele é médico. Deus, se não tivesse um médico, o que seria de nós? Deus tem que usar os médicos, Deus tem que usar os advogados. Esses são os propósitos que Deus chamou eles, para curar pessoas, para ajudar a causa de pessoas. Deus usa os psicólogos. Se não tivesse as pessoas que davam, se não tivesse doença, o que seriam os médicos? Não teria trabalho para eles. Então a gente tem que ver um trabalho como volta do nosso propósito. A gente tem que alinhar um livro eu esqueci o nome do pregador, mas ele fala sobre fé e trabalho. Como alinhar o seu propósito ao seu trabalho, a sua missão de vida. Porque Deus me chama para ver o seu propósito. E assim como Jesus passou por esse processo, ele cumpriu o seu propósito. Oséias cumpriu o seu propósito. Quando nós cumprimos nosso propósito, quanto mais cedo nós descobrimos nosso propósito, nós podemos ter a vida dos nossos sonhos. Porque nós não entraríamos em um emprego que depois nós só entraríamos para pagar as contas. Se nós cumprirmos o nosso propósito, ou seja, ser médico para poder salvar crianças na África, ou seja, o meu propósito é cuidar de crianças carentes, abrir uma ONG. Eu amo tirar pessoas da rua, então eu vou criar um centro de reabilitação, eu vou viver de doações, eu vou dar um jeito de achar ofertas e ferramentas para poder manter aquele lugar. Ele está vivendo o propósito dele, que Deus nos chamou para isso. Então, quanto mais cedo nós descobrimos a nossa identidade não é outra, a não ser filho de Deus. Deus, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, e essa é a nossa identidade. Quando nós descobrimos a nossa identidade, nós começamos a viver o nosso propósito. A nossa identidade é filho de Deus. Satanás queria falar com Jesus: se tu és filho de Deus, transforma esse pão em pedra, essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, não. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a sua identidade em Deus. Às vezes nós esquecemos a nossa identidade. É o filho pródigo que está voltando lá das festas, das baladas da vida, que fala: Senhor, Pai, me aceita como servo. E o Pai: não, de maneira nenhuma, você é meu filho. Todo pai aceita o filho. Ele pode apontar o que for lá no mundo. Ele pode ser preso, ele pode ser filho, mas ser sempre filho. Quando o filho um dia voltar, assim é o nosso chamado. Eu quero que vocês se sintam queridos pelo Pai. Conforme você tenha pegado ontem, ou hoje, ou pelo minuto, ou no seu pensamento, eu quero que vocês sejam aceitos pelo Pai. Eu quero entrar hoje na mente de Deus e eu já começo a mensagem. Eu quero, para se entrar na mente de Deus, é preciso acessar umas 3 senhas. Para poder se ter acesso a algo, é preciso ter senhas para isso. Quando é algo muito importante, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque Davi conseguiu acessar o coração de Deus. Davi foi o único homem que conseguiu acessar o coração de Deus, ser chamado de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi não queria outra coisa a não ser a presença de Deus. E ele conseguiu de alguma forma ser chamado de menina dos olhos de Deus. Ele conseguiu de alguma forma conseguir acesso ao coração do Pai desde criança. Para acessarmos o coração de Deus, a primeira chave, a primeira senha para acessar a mente e o coração do Senhor. Quando a gente vai fazer uma senha no celular ou em algum lugar, a gente sempre pensa na data do aniversário, ou no nome de uma pessoa querida, ou em algo que a gente gosta para criar uma senha. Então, algo que Deus gosta, a primeira senha é Jesus. Para se acessar a mente e o coração de Deus, a primeira senha que nós temos que digitar é Jesus. A segunda senha que nós precisamos para acessar o coração do Pai é pessoas, porque Deus ama pessoas. Se você não gostar de pessoas, você não ama Deus. A Bíblia fala que se vocês não perdoarem o irmão, como o Pai pode me perdoar? A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, mas é difícil perdoar. Se nós vemos isso da forma como Jesus vê as coisas, porque um dia ele fala: se um dia bater na sua face, dê a outra face. Não que nós sejamos: eu vou dar minha outra face, mas eu sou ser humano. Jesus fala isso em forma de não se ofender. Quando você vê um estranho na rua e o estranho passa e fala: isso é feioso, você passa por ele e ignora e fala: eu nem te conheço. Você não se ofende com isso. Você
Você se ofende com o estranho quando ele chama de na rua, você nem conhece a pessoa, você não se sente ofendido. Jesus quer falar quando alguém fazer algo, alguma acusação, quando alguém fizer algo grave contra você, não se sinta ofendido. Já faz tempo que eu não perdoo mais ninguém. Por quê? Porque eu procuro não me ofender. Eu sei que a pessoa está passando por algo, eu sei que a pessoa brigou com a mulher na rua, eu sei que ela brigou lá no trabalho, eu sei que ele não tem direito de descontar em mim. Mas eu entendo que ele está passando por algum bloqueio, por algum processo, está passando por algum problema, e precisa ser resolvido o problema. O problema é com ele, não é comigo. Quando ele me agride, o problema é com ele. E às vezes quando a pessoa está falando mal de você, ela quer chamar a sua atenção. De alguma forma. Entendendo isso como seguidores de Cristo, porque nós devemos ser igual a Ele. Se quisermos fazer o que Ele fez, se quisermos fazer grandes obras, como Ele disse, vocês farão grandes obras maiores do que a que eu fiz. Se quisermos fazer grandes obras maiores que Ele, é preciso seguir os passos dele. Porque para chegar em um lugar onde alguém chegou, é necessário trilhar o caminho que aquela pessoa trilhou. E resultado daquela história, o filho encontrou o pai no bar. Resultado, um dia o filho estava na mesma situação que o pai. Um dia o pai encontra o filho bêbado também. Porque um dia o filho viu o pai no bar. E o filho seguiu os caminhos do pai. Lembra? Ele falou: pai, eu segui suas pegadas, seus passos. E o pai fica com vergonha, vê o filho naquela situação, que agora está usando drogas, fica com uma overdose. Pai, eu tenho que mudar minha vida. Porque todo filho ele aprende com exemplos. Toda criança, você tentar ensinar uma criança, você falar demais com a criança, toda hora repreender uma pessoa, uma criança, a pessoa vai lhe achar chato. Mas tudo quando você ficar, deixar, e a pessoa deixar, mas você falar uma só vez, a pessoa vai sentir um impacto. Mas se você ficar reclamando toda hora, a pessoa vai perder o respeito por você. Então, aquele pai falou: já que os filhos aprendem com exemplo, vou ter que mudar. O pai resolveu parar de beber agora. Depois que ele para de beber, o filho vê o pai mudar, vê agora o pai responsável, o marido, o homem da casa, vê o pai que agora supre as necessidades da casa, vê o pai agora que parou de beber, não é mais agressivo, não é mais alcoólatra, o pai agora que está controlando suas emoções, porque ele quer uma mudança. E para nós é impossível mudar uma pessoa, impossível. Eu vivi isso, eu tentei, eu queria que as pessoas mudassem, eu queria tentar mudar as pessoas, não pode. A única pessoa que nós podemos mudar é nós mesmos. Se nós quisermos mudar o mundo ou quisermos mudar uma pessoa, primeiro a mudança tem que começar com nós. Nós temos que mudar nós mesmos. Depois do exemplo, assim como Jesus fez, se seguir os passos do mestre, se Jesus não queria mudar as pessoas, ele era a transformação. As pessoas viam nele no exemplo. João Batista me batiza para que seja de exemplo. Ele vivia todo o tempo fazendo, porque ele um dia falaria para Paulo: faça as pessoas serem seus seguidores como você é meu seguidor. Faça as pessoas serem seus imitadores como você é meu imitador. E assim, depois que você cumpre, você tem a visão, você tem o seu chamado, que é sacerdote, você tem a visão, você tem sua vocação, que é as ferramentas para cumprir a sua missão, e sua missão é anunciar o Evangelho do Senhor. Ser sacerdote, essa é a sua missão. Sua identidade é filho de Deus. Depois que Deus dá essas ferramentas, seus talentos para cumprir o seu propósito, você depois passa pelo processo e é preparado para isso. Deus só vai lhe provar aquilo que você não pode errar. Aquilo que você não erra, Deus não lhe prova. Aquilo que você, aquela tentação que é muito grande, Jesus foi provado na fome. E aquilo não era dificuldade para ele. Aquilo não era dificuldade para ele. Não só de pão viverá o homem. Eu não posso ser provado nisso, porque isso não é dificuldade para mim. Eu busco todos os dias o alimento do Pai. Ele passou por esse processo e chegou em um resultado. Depois que a gente passa pelo processo, a gente chega em um resultado. E Deus nos chama para cumprir o nosso propósito. A Bíblia fala que aquele que olha o vento nunca semeará. Se você olhar a força do vento, Provérbios fala: aquele que olha a força do vento nunca semeará. Se você for olhar para a força do vento, foi a força do vento que fez Pedro afundar. Foi a força do vento que fez Pedro afundar. Por quê? Ele não estava preparado para passar por aquele vento. Porque quando a gente começa a água, a gente está caminhando sobre as águas, a gente está vivendo o sobrenatural de Deus, a gente está cumprindo um propósito nosso na nossa vida. Pedro estava ali cumprindo o propósito dele, andando sobre as águas. Nenhum homem na terra andou sobre as águas, só Pedro andou sobre as águas. Ele afundou, mas ele andou.
Se os outros discípulos tivessem a coragem que Pedro teve, eles, depois que Pedro voltou, os discípulos falaram: você afundou, riram dele, homem de pouca fé. Aí ele fala: mas eu andei, eu tive o privilégio de andar sobre as águas, eu afundei, mas eu andei. Se os outros tivessem a coragem que Pedro teve, eles teriam tido a experiência, o privilégio de poder pisar sobre as águas também. Então aquele que olha a força do vento nunca semeará. Então, o que é a fé? A fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas quando é plantada ela cresce e fica grande. Assim é a fé. E a fé sem obras é morta. E Deus chama o chamado. Eu estou falando sobre chamados e propósitos nesses últimos tempos, porque é hora de vivermos o nosso propósito. É hora de vivermos o propósito a qual Deus nos chamou. Ou seja, como enfermeira, para poder curar pacientes e falar do amor de Deus através da medicina. Ou seja, como advogado, eu não sei qual foi o talento que Deus me deu. Aquele talento que você fica horas e horas, se pudesse faria de graça. Se pudesse faria horas e horas e falaria e fazeria isso. Sabe qual é o segredo de Neymar? Eu vou falar sobre o segredo de Neymar. Tem um livro que chama-se Maestria. É feita uma pesquisa com 3 pessoas. E um era aluno, outro era professor e outro era mestre em faculdade. O aluno tinha feito 1000 horas sobre aquele assunto. Ele tinha 1000 horas sobre aquele assunto. O professor tinha mais de 3000 horas sobre aquele assunto. E o mestre em faculdade, ele tinha mais de 10.000 horas sobre aquele assunto. Ele virou um mestre sobre isso. Então quando você pratica, você vai ser mestre em alguma coisa. Jesus pregava o Evangelho desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, ele buscava o conhecimento, a sabedoria. A Bíblia fala que Jesus crescia em graça e sabedoria. Então, aqueles professores em determinado assunto, aqueles que tiveram mais de 10.000 horas, agora eles eram especialistas naquele assunto. Ele não era mais aluno. Você tem um servente, você tem um pedreiro e você tem um mestre de obras. O servente, todo mestre de obra um dia começou servente. Então ele foi melhorando, foi adquirindo, foi horas naquele assunto. Um dia se virou mestre de obras. E quem sabe um dia engenheiro sobre aquele assunto, várias horas sobre aquele assunto. Então esse é o segredo de Neymar. Neymar joga bola desde os 5 anos de idade. Aí você fala, ele nasceu com dom, com talento. Não, é a prática. Se você nunca começar, você nunca vai terminar. Se você nunca começar, você nunca vai chegar nem no meio. Baixei, derrei, larava, subderrei. Então é com erros e aceitos, é uma jornada, é o processo. Se José não tivesse se lançado para aquele Egito, ele nunca teria chegado onde ele chegou como governador. Ele teve que dar o primeiro passo. E é isso que Deus espera de nós. É falarmos sim para o chamado do Senhor. É falarmos sim para o propósito que Deus nos tem chamado. Oséias recebeu e agora começa a pregar. E eu começo a pregar para daqui a pouco já terminar. Oséias recebe o chamado do Senhor. Ele era filho de Beri, sacerdote, e ele queria ser sacerdote. Mas quando Deus o chama, Deus fala: Oséias, eu vou te usar, você quer ser usado por mim? E Oséias aceita o chamado de Deus. E Oséias começa o seu ministério com um casamento. Como foi lido aqui no livro do livro de Oséias. Oséias começa com um casamento. E Oséias, quando Deus escolhe algo pra gente, é bom e suave e agradável as escolhas que Deus faz para nós. Deus fala: casa com a mulher, filho de prostituições. Porque aquele povo, Oséias viveu no ano de 715 a.C. 710, 715 a.C. Estava um tempo de prostituição. Era aquele tempo que o povo de Israel é a esposa de Deus. Nós somos a noiva. Deus ama aquele povo de tal forma que Deus tem um ciúme com aquele povo. Já se levantou nações e nações contra Israel. E Israel ainda continua de pé. E vai continuar de pé. Aqueles 144.000 que os testemunhos de Jeová falam, não senão as 12 tribos de Israel. Porque quando nós subimos com Jesus, eles ficarão. Porque eles não se dobram, eles aprenderam a lição. Eles não se dobram a outro Deus, eles não adoram outro Deus, a não ser Jeová, rapaz, a não ser Elias, a não ser Deus, o Criador dos céus e da terra, porque eles aprenderam a grande lição. E é nesse tempo de Oséias que ele aprende essa grande lição. Aqui o povo está idolatrando, o povo não adora mais o Senhor, ele começa a adorar o Deus Baal. E o Deus Baal estava muito forte naquela época. Eles tinham abandonado a Deus para se servir a outros deuses, ao Deus Baal, ao Deus Azera, aos deuses daqueles habitantes daquele lugar. E Deus está com ciúme daquele povo. E Deus chama Oséias para representar o que Deus estava sentindo. E aqui nós já começamos a entrar. Eu quero te convidar. Eu quero que você venha, empreste sua alma, seu coração, que venha comigo entrar na mente do Senhor, a ver como o Senhor pensa. Porque Deus não pensa como nós pensamos. Ele já falou para nós não nos ofendermos.
quando alguém lhe bater numa face da outra, porque isso não nos ofende, e a poder enxergar com os olhos, porque aquele que vem de baixo não lhe atinge. Porque não que você menospreze aquele que está embaixo, mas porque você subiu de nível, você agora está subindo, caminhando ao nível de Jesus. Agora você não é mais aquela criança. A Bíblia fala que você tomava leite, agora, como no início você tomava leite, depois agora você já começa a comer uma comida sólida. É isso que Paulo fala lá na carta de Coríntios. Agora a igreja está comendo uma comida sólida, não é aquela mais a criancinha que vive só de leite materno. E conforme o processo vai indo, nós vamos nos aprimorando. Eu não pregava hoje como eu prego lá no início, lá quando eu comecei a pregar. Eu pregava de um jeito totalmente diferente, mas conforme a caminhada, conforme o processo, a gente vai melhorando. Eu vou citar o exemplo de Neymar, porque ele tem resultado. Vocês conhecem ele tem um resultado. Ele já recebeu bolas de ouro por você fazer o que ele faz. Lá no início ele tinha esses dons, esse talento que ele tem hoje. Ele foi aprimorando. Então, se você quiser ser bom em algo, é preciso começar. E conforme a caminhada, conforme a trajetória, conforme a jornada, você vai melhorando. Tá feio agora o vídeo que você está fazendo, mas daqui a pouco vai ser um vídeo melhor. Tá feia a pregação que você está fazendo, daqui a pouco vai ser uma pregação melhor. Tá feio o que você está fazendo, aquela música que você está cantando. Daqui a pouco, se você praticar, a prática leva à perfeição. Você vai ficar bom naquilo que você está fazendo. Você vai poder cumprir o seu propósito. E você vai ser bem remunerado por isso. Oséias recebe um chamado do Senhor, casa com a mulher prostituta, porque era isso que estava acontecendo. E você, Oséias, vai simbolizar o que está acontecendo, como eu me sinto. Eu quero que você me entenda, Oséias. Deus fala com Oséias: eu quero que você entenda como eu me sinto em relação a esse povo. Eu quero que você me entenda como eu me sinto em relação à minha esposa. Oséias, eu quero que você entenda como eu me sinto em relação a esse povo. E Deus chama Oséias e fala: é com muito temor que eu prego essa mensagem. É uma teologia um pouco forte, que os irmãos me acompanhem e abrem a mente e o coração para me acompanhar na mente de Deus. Vamos entrar agora na mente de Deus. Deus chama Oséias e fala: Oséias, casa com a mulher prostituta, porque o povo, a minha esposa é prostituta também. Eles me traíram por Baal. E todos os dias ele adultera com Baal. Ele me troca por outros deuses. E Oséias casa. E Oséias tem 3 filhos. O primeiro filho, Jesiel, porque Jesiel era terra de destruição. Jesiel foi aquele campo de batalha onde Jezabel morreu e ela foi comida pelos cachorros, onde aconteceu guerras naquele lugar. Terra de destruição. E esse é o povo. Eles estão vivendo em destruição, destruindo a si próprio. Oséias tem o segundo filho chama Loama, misericórdia acabada, porque eu não aguento mais. Qual o marido que vê a sua esposa lhe traindo e chega a hora que fala: basta, não precisa nem ser uma traição. Às vezes uma briga e você fala: chega, não aguento mais. Às vezes você quer se divorciar, às vezes você quer acabar com aquele casamento. E é assim que Deus se sentia. Deus chama Loama, misericórdia acabada, porque a minha paciência se esgotou, eu não aguento mais. Oséias, eu quero que você se sinta como eu me sinto. E Oséias tem um terceiro filho, que dá o nome de Loami. Vocês não serão mais o meu povo, vocês não vão ser mais minha esposa, porque nós, a noiva de Cristo, somos a noiva, mas Israel é a esposa de Deus. Vocês não vão ser mais o meu povo. E aqui começa a história de Oséias. Oséias casa com a mulher, e aquela mulher começa a trair Oséias. E ela fala: Oséias, os meus amantes, eu vou para os meus amantes porque lá eu tenho alegria. Eu vou lá para os meus amantes porque lá eu posso fazer o que eu quero. Lá nos meus amantes, eles me dão comida. E a Bíblia fala que Oséias, Deus fala com Oséias: então Oséias procura o Senhor e fala: Senhor, a minha esposa que o Senhor me deu está me traindo. A chegada da notícia que a esposa que o Senhor me deu está me traindo, e ela própria fala que me trai. E eu vi. Deus fala: então construa muros, construa veredas para que ela não fuja, para que ela não chegue até os seus amantes. E assim Deus fez. Deus construiu muros lá no Antigo Testamento para que o povo não adorasse outros deuses, para que não fosse necessário um dia chegar até Babilônia, até Nabucodonosor, para não ser necessário ser escravos do Egito 430 anos. Deus fez muros. Deus falou: vocês têm 2 caminhos, escolhei a bênção para que viva
e não escolhem a maldição para que morram. Não adorem outros deuses. Esse é o muro que Deus levantou. Oséias fez isso para que ela não fugisse. Ela pulava os muros, não tinha jeito. Nós somos falhos. E essa esposa de Oséias é nós. Nós somos falhos. Por mais que nós estamos na igreja, às vezes nós queremos pular um muro. Às vezes nós vemos distrações como Jesus passou. E quando você não passa pelo processo, esse é o processo. Você não está pronto, preparado para viver aquilo que Deus está lhe chamando. Você não está pronto ainda, você vê distrações, você vê lá, você quer ser chamado, você vê as belezas lá fora no mundo, as festas, isso lhe chama. Você vê o homem que é casado, vê as mulheres, e às vezes elas dão em cima de você. Só que isso lhe chama. É preciso criar um muro, é preciso criar a barreira para você não ir. Nós somos a esposa de Deus. Depois ela trai Oséias pela segunda vez. Daqui a pouco eu termino a mensagem. E Deus fala, e ela fala com Oséias: os meus amantes me dão comida, me dão bebida. Os meus amantes, lá eu tenho comida, lá eu tenho vinho, lá eu tenho bebida. E Oséias procura Deus e fala: Deus, a esposa que o Senhor me deu está me traindo. E Deus já começa a se sentir alegre, porque Deus não dá aquilo que a gente não pode suportar. Deus nunca vai lhe dar algo que você não possa suportar. Então aquilo que Oséias estava passando era algo que ele podia suportar. Aquilo que José passou era algo que ele podia suportar. Deus não vai lhe dar aprovação conforme você não consegue suportar. Então aquilo Oséias suportava. Ele era inteligente emocional para aguentar tudo aquilo. Só que ele procura Deus. O que eu faço? Eu apedrejo essa mulher, eu mato ela, ou eu vendo ela como escrava em praça pública. O que eu faço? Porque a lei fala: a mulher adulta tem que ser apedrejada. E ele era homem. Nós nos iramos também. Só que Deus faz o seguinte: Deus não pensa como nós pensamos. Deus fala: vai lá, Oséias, já que os amantes dão comida para ela, dê comida para ela também. Prepara comida para ela. Prepara comida para ela. E quando às vezes as pessoas saem da igreja porque eles não têm comida, eles não têm alimento, e às vezes eles se sentem melhor que as pessoas lá no mundo lá fora, porque eles estão recebendo atenção e carinho da pessoa. São pessoas que têm necessidades ainda, necessidade de aprovações, eles têm complexo de inferioridade. E uma pessoa lá no mundo fala: vem pra cá, que aqui na festa você está alegre, você bebe, você tem uma alegria, tem um êxito que a bebida dá. É a droga sintética. A bebida, a cocaína, as drogas, é uma droga feita de forma sintética. Aquilo que o hormônio tem um hormônio da felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse hormônio da felicidade, você está muito alegre. O nosso corpo é um laboratório, nosso corpo é uma farmácia. Quando nós estamos alegres, ele produz hormônios, serotonina, o hormônio da felicidade. A droga, a bebida, a cerveja, o uísque, a droga, o álcool, é uma bebida, é uma droga produzida no laboratório, que é injetada esse hormônio da felicidade. Quando a pessoa está bebendo, está usando drogas, lá ela fica alegre por um momento. Depois que a miséria da droga, da bebida passa o efeito, a pessoa volta ao fundo do poço de novo, volta à depressão de novo. Então Deus produz isso de forma natural. E daqui a pouco eu já termino, para não sair da mensagem. Vai dar comida para ela também. Então é nosso dever como dirigentes, como sacerdotes do Senhor, darmos comida para as ovelhas que Deus tem nos dado. Darmos comida, darmos bebida, darmos alimentos para que elas não procurem alimentos lá fora no mundo, para que ela não se desvie. Aquela mulher trai Oséias pela terceira vez. E Oséias procura ela: Senhor, e agora? Agora eu devo matar ela e apedrejar? Oséias: não, Oséias, vai lá e busca ela. Quando ela volta dos seus amantes, ela volta toda nua, despida. Vai lá, Oséias, procura essa mulher, vai de encontro com ela, Oséias. A Bíblia fala que Deus deixa 100 ovelhas guardadas e vai atrás daquela última ovelha que havia se perdido. Por mais o filho pródigo que tinha ido para o mundo, Deus espera aquele filho pródigo voltar. Ele não apredeja. E aqui eu falo: Oséias, vai, e ela está pelada. Quando ela volta com as suas amantes, ela está bêbada e pelada na rua. Vai Oséias de encontro a ela e cobre ela com linho fino, cobre ela com roupa. Porque nós, quando descobrimos o pecado de alguém, quando nós descobrimos um pecado do irmão, descobrimos uma falha do irmão, às vezes nós espalhamos e descobrimos o pecado do irmão fulano. Vamos colocar na rádio, nos jornais, na internet. Claro, abaixei. Deus não. Deus vai lá, Oséias, e cobre ele, cobre o pecado dela, traz ela de volta para casa. Essa é a mente de Deus.
Quando você faz algo, quando você comete um pecado, quando você faz algo que transgride Deus, Deus não espalha, não descobre. Ele, pelo contrário, Ele quer tratar você. Jesus veio para tratar mentes e corações humanos. Ele veio pegar aquele homem que era bruto igual Paulo e se transformar num dos maiores missionários que a história já viu. E agora que fala em Coríntios 13, se eu falasse todas as línguas, a língua dos anjos, se eu não tivesse o amor, de nada eu seria. É esse homem que teve essa grande conversão. Deus quer fazer isso. Aí aqui já finaliza a mensagem. Vai, Oséias, traz ela de volta para casa e cobre ela, cobre os pecados dela e trate ela aqui na sua casa. Ela é traída pela 4ª vez e agora ela é vendida em praça pública. E como foi lido aqui, no capítulo 3, Deus fala com Oséias, capítulo 3, vai lá, Oséias, eu te dou, vai lá e compra ela, porque agora ela está sendo vendida em praça pública. Ela chegou agora no extremo, nos últimos dos pecados. Baixei de rei. Ela fez a pior das transgressões e não merece perdão. Oséias pensa assim, nós seres humanos pensamos assim, aquele homem, aquela mulher não merece perdão. É como Deus enxerga, só que como Deus enxerga assim, Deus enxerga assim. Para Ele merece perdão. Para Ele trata aquela pessoa, Oséias, ela vai ser vendida para praça pública ou vai ser apedrejada e morta. Vai lá, Oséias, compra ela. E o versículo 3, capítulo 3 de Oséias fala: eu comprei para mim, para um homem meio de cevada, que é a moeda daquela época. E dou-lhe uma, dou-lhe duas. Essa mulher foi pega em ato de adultério, ela agora é uma prostituta, vocês podem fazer com ela o que vocês quiserem. Oséias, compra aquela mulher, porque Deus fala: vai, Oséias, compra ela de volta. Oséias, compra aquela mulher e volta e traz. Aquela mulher aprende uma lição. Ela é tratada: que homem é esse? Que amor é esse? Tudo que eu fiz, eu traí ele várias vezes. O povo de Israel aprende uma lição. 715 anos antes de Cristo aconteceu isso. 800 anos antes de Cristo, o povo é levado para a Babilônia. Eles passam por isso. Depois que eles recebem liberdade da Babilônia, eles aprendem a ser fiéis a Deus. Eles nunca mais adoram outros deuses. Depois da Babilônia veio os sírios, veio Alexandre o Grande, depois veio Roma. Mas eles não se prostraram a Roma, eles não se prostram a outro Deus. Eles aprenderam uma lição, a ser fiel a Deus. Vai, compra ela. E assim fala do Messias, como foi falado no capítulo 6. Deus é aquele que dá a ferida, mas Ele é aquele que cura. E no terceiro dia ressuscitará. E Jesus ressuscitou. Pelo castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio ao terceiro dia, ressuscitou. Comprou nós. Nós como Gomer, filha de Diblaim, essa mulher que Oséias casou, essa prostituta, foi comprada. Jesus nos compra com preço de sangue de cruz. Aquelas 30 moedas que Judas compra Jesus, que vende Jesus. Aquelas 30 moedas que Jesus foi vendido, que Jesus foi comprado, porque os fariseus compraram Jesus por 30 moedas. Judas entregou as 30 moedas, Jesus foi comprado. Jesus compra nós. Essas mesmas moedas foram jogadas no campo. Com essas mesmas moedas, Jesus compra nós com preço de sangue. Nós somos comprados. E esse é o nosso Senhor. Nós somos comprados. Você foi comprado. Nós somos comprados. Aprenda a comprar. Aprenda a pagar preço. Quando eu falo pagar preço, é comprar. Por aquelas pessoas que você acha que não vale nada. Por aquelas pessoas que erraram, que pecaram, que não merecem seu perdão. Aprenda a pagar um preço por ela, ir para o joelho e orar por aquela pessoa e entender que aquela pessoa está passando por um problema, tem um bloqueio, tem até problemas, sei lá, talvez mentais, talvez ela precise passar por um psicólogo. Entender que aquela pessoa está precisando passar por algo e não acusar e achar que aquela pessoa fez aquilo. Talvez ela não fez aquilo nem para querer lhe agredir. Talvez ela não tenha inteligência emocional. Eu conheço grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas não tem inteligência emocional. Eles não controlam suas emoções. Eles brigam com todo mundo, brigam com os próprios membros, brigam com a esposa. Eu estou falando sobre isso porque tem situações que na nossa vida a gente aprende com essas situações. Então a gente resolve, é a zona de conforto. Nós somos arrancados da cama, à força às vezes. A zona de conforto, nós estamos na cama, às vezes nós recebemos um puxão da cama, sai da zona de conforto. E nós aprendemos lições com isso. Saindo da zona de conforto, às vezes, tem necessário que Deus nos tire a força da zona de conforto.
para podermos fazermos o propósito e o id do Senhor. A Bíblia fala, se não for por amor, não vai ser pela dor. Que Deus não lhe chame pela dor, para você precisar e cumprir o seu propósito nessa terra. Que não seja pela dor, você cumpre o seu propósito. Porque às vezes o reino dos céus é tomado à força. Quando a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força, é esforço. Não vai ser fácil, mas é necessário passar por um processo, até chegar a um resultado, a chegar àquela visão que Deus me deu. Às vezes a sua visão está bem clara, como no dia de sol, e às vezes a sua visão está, já finalizando aqui, entregando o microfone, sua visão está nublada em tempo de chuva. Que você possa cumprir o seu chamado que Deus lhe chamou. Possa você receber a mensagem do Senhor, que os irmãos possam ficar de pé. E aqui acabamos o culto. Passou da mensagem, passou um pouquinho do horário. Aleluias. Mas que Cristo possa retribuir isso tudo na eternidade. Eu vou orar e entrego. Não, você ora, irmão. Hoje você ora. É rápido, a oração só termina. Faz o Espírito Santo cair. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por essa mensagem. Pai, te invocamos, Senhor, te invocamos na entrada, te invocamos na saída. O Espírito Santo não se apartou de nós nesse culto. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, onde houver um coração aberto, entra Espírito Santo. Onde houver alguém que fala, eu quero ser usado, usa ele, Senhor. Usa ele, Espírito Santo. Onde houver uma alma sedenta por anunciar a tua mensagem, onde houver uma alma sedenta por querer anunciar o teu propósito, o propósito que o Senhor colocou, assim como foi Ana. Às vezes não recebemos aquilo que nós pedimos, porque não estão aliados ao nosso propósito que Deus nos chamou. Ana passou 10 anos pedindo um filho para o Senhor, só para ter uma alegria de ter um filho. Quando ela entendeu que aquele filho era um propósito de Deus no coração dela, ela falou, eu te darei o meu filho por todos os dias da sua vida. E Deus juntou o útil ao agradável e deu aquele filho para Ana. Quando você vai ter aquilo que você quer, quando tiver alinhado o seu propósito, que nada que você se associe não seja de acordo com o seu propósito, que você se desconecte hoje com tudo aquilo que não está alinhado ao seu propósito, que você possa viver a partir de hoje tudo aquilo que está alinhado ao seu propósito, que você possa cumprir a sua missão, o seu chamado e terminar a sua carreira, e combater a carreira e guardar a fé. Espírito Santo de Deus, conforta, nos leva em paz. Que o Espírito Santo enche com aquele espírito de amor e você possa ter misericórdia pelas pessoas, assim como Deus tem. Que você possa enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Que você possa enxergar as pessoas com um olhar de misericórdia e achar que aquelas pessoas que estão bêbados, caídos lá fora, precisam de um olhar de misericórdia. Que você possa ir nos prostíbulos e pregar para as prostitutas que estão lá dentro. Que você possa ir nos hospitais, pregar para aqueles que estão doentes, que você possa ir lá nos moradores de ruas e pregar para aqueles que estão lá. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas se os seus não quiserem, todo aquele que vier até ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Que você possa pregar para aquelas pessoas que querem, porque para aquelas pessoas que não querem, você deve sacudir a poeira dos seus pés e continuar o seu propósito, a sua jornada, e continuar e pregar para aquelas pessoas que querem. Onde houver um coração, enche, Pai, enche, Senhor. O Espírito Santo do Senhor transborda, que haja transbordo na vida de cada um, que esse transbordo alcance milhares e milhares de pessoas, que essa profecia possa sair dessa igreja, que daqui a 1 ano, 2 anos, essa profecia possa se cumprir na vida de cada irmão. Quem viver verá, para ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quem viver verá, vai ver o que Deus vai fazer, vai lhe usar para pregar em nações. Quem viver verá, vai ver o Senhor te usando para anunciar a mensagem até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.